Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos mais uma vez aqui para bater um papo aqui, conversar com vocês sobre um assunto muito interessante hoje, trazido pelo nosso irmão Jonatas para a gente comentar, e a gente achou bastante interessante a gente entrar nesse assunto, que é sobre o movimento neopentecostal e a hipergraça, tá bom? Então hoje nós estaremos falando sobre um pouco da história, de como surgiu esse movimento, como nós entendemos que ocorre a hipergraça, né, no nosso entendimento, e nós vamos deixar um pouco aqui também a Bíblia falar, né, sobre isso, se a hipergraça ela é bíblica ou não, tá bom? Então eu quero começar lendo aqui um texto muito conhecido, muito interessante, que está em Efésios capítulo 2, o verso de número 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, pessoal, no meu entendimento aqui já responde um pouco sobre o que é a graça. É um dom de Deus, né? Que significa favor imerecido. E algumas denominações, a partir da metade do século XX, da segunda metade do século XX, começou a adotar algumas práticas que nós não entendemos como bíblica no quesito graça, né? E daí veio o movimento neopentecostal e a hipergraça, né? Eu queria saber aí de vocês, Cris, Jonatas, o que vocês acham sobre esse assunto aí? De repente uma pergunta que surge vai surgir também na mente dos telespectadores aí, daqueles que nos acompanham, os seguidores, em que consiste esse movimento hipergraça, né? Até estava comentando antes de gravar que eles focam muito no amor de Deus, ou seja, se a graça me alcança, eu aceito a Cristo, ela me alcança, o pecar não tem problema nenhum, não traz peso nenhum. E se a gente for levar, temos que levar em consideração as escrituras, nós vamos ver que só nessa frase que o João trouxe aí, não traz peso nenhum, já está confrontando na verdade a Bíblia. Hebreus, vamos fazer uma leitura aqui, Hebreus capítulo 4, e aí a gente vai ver se o pecar ele traz peso ou não, né? Hebreus capítulo 4, versículo 13, deixa eu ver se eu anotei certo aqui, só um minutinho só, por gentileza. Eu acho que eu anotei errado, tá? E assim, né, o Jô, é meio que um pezinho no calvinismo, né? Ou subentende a mesma coisa, não sei. Mas eu creio que está ali quase que na mesma linha, né? Exatamente. Porque é justamente esse texto que o Cris vai trazer para nós aí. Achou aí, Cris? Na verdade, eu vou usar outro texto. Tá? Né? A gente vai ver se o pecar ele traz um peso para o cristão ou não. Pecar ele quer dizer errar o alvo, né? E quando a gente peca, erra o alvo em relação à lei de Deus, ele traz um peso. Se não me engano, o profeta Isaías ele diz, né, que os vossos pecados ele fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sim. Então, ele traz um peso. E olha o que diz na primeira epístola de João, no capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Tudo bem. Pecou, temos advogado. Mas essa palavra aqui de forma negativa, ele diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Então o pecar ele traz um peso na vida do cristão, sim, né? E eu diria, até para aqueles que vão ver o vídeo, para quem adere a esse movimento, continua pecando para você ver. E eu não sei se é o texto ou não que você queria, mas Hebreus 4,13 vai trazer realmente essa questão. Eu acho que era. E não há a criatura que não seja manifesta na sua presença.
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele quem temos que prestar conta. Então, é exatamente sobre o pecado aqui. A gente vai ter que prestar conta sobre as nossas obras, tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra, né? Então, por mais que o movimento ele diga que independente do que eu faça, eu alcancei a salvação, por isso que eu até comentei com o Jô que tem ali uma linhazinha do calvinismo, né? Não é verdade. Na verdade, isso é uma inverdade que ocorre desse movimento, que se a gente pecar, e o que tira o crente do céu? É exatamente viver na prática do pecado. É a prática deliberada do pecado. Correto ou não? Sim. Então, assim, tropeços a gente comete todo dia. Todos os dias nós pecamos. Mas viver na prática deliberada do pecado, por exemplo, eu alcancei a salvação, mas eu vivo em adultério. Está comprometendo. E aí, Jô? Exato. É isso. Fala pra nós aí, eu Jô. tenho até uma frase muito forte. Deus ele não espera que a gente não peque. Ele espera que nós não vivamos, correto? Tá certo. Vivamos na prática do pecado. Exato, Ele não é isso aí. espera que você não peque. Ele espera que você não vive na prática do pecado. Essa é uma visão que a gente tem o costume de dizer o povo do mundo, né? Qual é o povo do mundo? É os que não são evangélicos, não são crentes, vamos dizer assim, né? Eles têm uma visão dos crentes, dos evangélicos, que eles têm que ser perfeitos, né? Isso é uma inverdade. Sim. Correto? Porque o fato dele ter se convertido, aceitado Jesus, não os torna pessoas perfeitas, né? Quem diria, né? Se fosse assim, Deus podia fazer com nós como fez com Enoque, né? Nos levar direto para o céu e a gente... Mas enfim, os evangélicos, os crentes, não são pessoas perfeitas. São sujeitos a erros como qualquer outra pessoa. A diferença é exatamente essa que vocês colocaram. Não viver na prática deliberada do pecado, né? Ou seja, é aquele pecado que você tem o costume de viver ele, né? Para você não tem efeito nenhum viver ele na prática. Ou seja, como o Caio citou aqui a questão do adultério. Você se converte e permanece no adultério. Que é o que muitas igrejas estão ensinando hoje, é justamente o que a gente vai tratar hoje. Né? Venha como está e permaneça assim. Não precisa mudar, o evangelho não traz nenhum tipo de mudança para a sua vida, porque Paulo já ensinava ali a igreja de Coríntios a respeito disso. Né? Para eles mesmos julgar a vida que eles estavam tendo. Né? E assim, né, é um assunto tão abrangente que a gente acaba entrando na doutrina do pecado, né, a martologia. Então, isso é muito interessante, porque a gente acaba tendo que explicar uma ramificação de coisas, né. E aí, da onde que veio esse movimento neopentecostal, da onde que eles tiraram? Porque vai ter uma ênfase na prosperidade também, né. Sim. E como que a gente pode falar sobre isso aí? Prosperidade, bênçãos, né? Porque assim, bens materiais é uma conquista. Sim. Deus pode nos dar? Pode. Mas essa é a verdadeira bênção que a gente tem que buscar? Como os assuntos estão entrelaçados, Sim. ainda falando sobre o movimento hipergraça, a gente tem que tomar muito cuidado com esses movimentos que estão aparecendo por aí, estão surgindo por aí, que acaba de verdade manchando o evangelho. Tá? Na questão ainda da hipergraça, que eles focam bastante só no amor de Deus, não. Deus ele já fez o que tinha que fazer de fato. Sim. O que ele fez, o que tinha que fazer era pagar uma dívida que nós não conseguíamos pagar. O sacrifício de Cristo nos trouxe isso, por isso agora nós temos paz com Deus, enfim. Mas o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, olha só, que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Roma. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele mesmo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Sim.
eu aceitei a Cristo, essa é uma doutrina bíblica, como o Caio acabou de trazer aqui. Esse texto derruba a hipergraça, assim, sem discussão. O que o sacrifício de Cristo nos trouxe foi isso. Ele nos tira da escravidão do pecado. Eu pequei aqui, eu me arrependi, não vivo nele. O sacrifício de Cristo nos trouxe essa possibilidade. Sim. E o apóstolo Paulo derruba isso aqui de forma fenomenal. Nós não podemos continuar, permanecer na prática do pecado. E é como o Jô estava falando aqui também, o Cristiano, que é o seguinte, né? Às vezes a gente vai falar sobre o pecado ou sobre algumas práticas de vida, conforme ele falou aí, por exemplo, o adultério, você vai pegar contra o roubo, o adultério, homossexualismo, entre outras coisas que a Bíblia diz que é pecado, e a primeira coisa que as pessoas falam é, mas vocês também pecam. Que foi exatamente o que o João falou. Sim. Só que eles esquecem que o viver na prática deliberada do pecado é o que tira do céu. E não você lutar todos os dias contra aquilo que a sua carne deseja. Cara, você está lutando todos os dias contra, e aí sim, você comete tropeços no seu dia a dia, o que é normal. E aí, todos os dias nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus sobre aquilo que a gente faz, né? E ali a nossa salvação está garantida. Agora, se eu decido viver, e é uma escolha, tá? É uma escolha. Viver na prática do pecado é uma escolha, independente de qual seja ele o pecado. Nós todos temos uma inclinação, uma dificuldade. E todos nós temos que lutar contra essa dificuldade. Né, Ju? Pode falar aí. A questão aí é muito importante frisar que o céu é ganho dia após dia. A nossa salvação ela é uma luta contínua, dia após dia. Por quê? Porque nós já acordamos com a carne inclinada para o pecado. Então a gente passa o dia lutando contra isso. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Isso. É exatamente essa questão de não viver na prática deliberada do pecado. Né? Uma coisa você comete um pecado hoje, um pecado diferente amanhã, e você sabe que aquilo foi errado, você se arrepende de ter cometido. Tem uma frase que fala assim, quando você erra uma vez, ok, você errou, você vai aprender. Quando você erra pela segunda vez, já deixa de ser um erro, vira uma falha. Entendeu? Nossa. Então, a questão é exatamente essa. O Cris só vai lembrando. Eu lembrei de uma frase. E é exatamente isso, entendeu? Se você erra uma vez, você reconheceu, você aprendeu com aquele erro, reconheceu, deixou, aquele erro você não comete mais. Você sabe que aquilo te trouxe prejuízo espiritual. Falando agora diretamente sobre o pecado, né? É diferente de você cometer esse pecado hoje, comete esse pecado amanhã, vai virando um pecadinho de estimação, né? Ele é seu, esse pecado é meu, ninguém toma, ninguém tira. É essa confusão que as pessoas fazem a respeito dos evangélicos, né? Eu quero deixar aqui uma passagem, depois se vocês puderem abrir na Bíblia de vocês, por conta da tradução, a minha pode estar um pouquinho diferente, fica até mais fácil das pessoas entenderem com outra tradução. Tá, que fica lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, em outra tradução, eu quero ver se na de vocês vai estar assim, diz que o céu é ganhado à força. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. É isso aí. O qual se esforçam e se apoderam dele. Sim, correto. Tem um outro texto também que é interessante, querido. A Bíblia diz assim que segui a paz com todos e a santificação, muito bom, sem a qual ninguém verá Deus. Então, veja bem, a santificação ela é um ato contínuo. Né? Eu costumo dizer que a santificação resumida é eu sendo melhor hoje do que eu fui ontem. Sim. Aquela prática que eu cometi ontem, hoje eu não posso cometer. Uhum. Hoje eu não posso cair no mesmo erro. Sim. O pecado, na vida do cristão, ele tem que ser um acidente de percurso. Diz um grande sábio aí, muito interessante. Ele tem que ser um acidente de percurso. Ele não pode se tornar um hábito na vida
do cristão. verdade. Ele tem que ser um acidente de percurso. Vocês aprenderam com uma pessoa, um dos pastores que gosto bastante dele, não sei se eu posso citar o nome aqui, Pode. Pastor Haderson. Eu me lembro de uma frase dele, ele dizendo assim que o pecado, quando você comete e se arrepende, você não volta a cometer. Mas quando você comete ele e você volta a cometer e assim ele vira um hábito, isso não é arrependimento. Exato. Isso é remorso, ele dizia. Sim, e é sim. verdade, essa é a diferença de pecado e remorso. Quando você, aliás, essa é a diferença de arrependimento e remorso. Sim. O arrependimento, você peca, se arrepende e não volta a cometer mais. Agora, quando você peca e sente remorso, vai trazer aquela tristeza, puxa, peguei a santidade de Deus, mas amanhã você vai voltar a cometer a mesma prática. E o sacrifício de Cristo, ele nos libertou dessa escravidão. E não podemos ver nele, é o que o apóstolo Paulo, Sim. no capítulo 6, para a igreja de Roma, ele explica. Nós não podemos viver na prática do pecado. E ele faz aquela pergunta, né? Viveremos, pois, pecando? E ele responde, de maneira nenhuma. Estamos livres da Exatamente. prática do pecado. E aí, cara, é como eu perguntei para você também, tem a ênfase que eles trazem na prosperidade, Sim. né? E também na luta espiritual, né? Aquela coisa toda que todos nós conhecemos, expulsão de demônios e aquele movimento todo, e também a prosperidade que eles traz muita ênfase na questão da doutrina, né? Da prosperidade. E aí é algo que para mim soa um tanto também quanto perigoso Demais. nesse movimento. né? Demais. Porque eles dão muita ênfase nisso. Muita ênfase nisso. Você comentou agora da parte espiritual e não que nós não acreditamos, né? Sim, nós sim. acreditamos, nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Sim. É que o movimento neopentecostal, somente tem algumas denominações que eles acreditam assim. E eu já fui algumas vezes chamado para resolver alguns casos assim, né? A pessoa ela cometeu um erro, só que ele não entende da doutrina do pecado nem da doutrina da redenção. E aí o que acontece? Ele fica com esse erro na mente, ele não sabe que ele já foi liberto das garras de Satanás, do pecado, e aí ele acaba se martirizando. Vou focar aqui, depois a gente fala um pouquinho mais sobre a doutrina da prosperidade, e vou focar aqui um pouco mais nessa parte espiritual. Porque algumas denominações acreditam que você vai entrar em batalha espiritual a partir do momento que você é colocado em um cargo dentro da igreja. E acaba trazendo um peso, porque às vezes o camarada, como esse caso que eu fui resolver um tempo atrás, é um pastor de certa denominação, disse para o rapaz, olha, você vai agora ocupar um cargo, só que toma cuidado, você não pode pecar mais. Aí eu falei para ele, você aceitou assim, você não pode pecar mais, porque agora você vai entrar em batalha espiritual. E batalha espiritual, meu irmão, desde quando você aceita Cristo, ele te aceita, você está em batalha espiritual. Exatamente. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 6 vai deixar isso muito bem claro. Nós não vamos entrar em batalha espiritual, nós estamos em batalha espiritual. Exatamente. E eu posso distinguir algumas coisas aqui? Pode, fica à Porque vontade. às vezes as pessoas acham que Deus tem inimigo. Deus, de um ponto de vista, é claro, Deus até tem inimigo. Sim. Só que assim, esse inimigo, ele batalha contra a igreja. Esse inimigo não é palho para Deus. Lógico, né? verdade. E vem algumas pessoas e chegam com esse tipo de pensamento. Nossa, Deus tem um inimigo. Deus não tem um inimigo palho para ele. A gente tem que entender que Deus ele é criador de todas as coisas. Quem é Satanás? Satanás é uma criatura. Né? E não é palho para Deus. Agora a igreja tem inimigo. Nós estamos em batalha. E ele busca, como a própria Bíblia diz, ele busca como um leão, bramando como um leão, a quem possa tragar. E dentro dessa batalha, nós temos que estar focado na palavra, como diz em Efésios capítulo 6, né, nos revestindo das armaduras de Deus, para que a gente possa resistir nesses dias de batalha. A igreja, no meu ver, ela é um exército de Deus. Ela é. Quando você entra no Evangelho, quando você passa a fazer parte da igreja de Cristo, você está se alistando para uma guerra. Uma guerra. Correto. Então, não tem para onde fugir. E aí, não é cargo que vai... Não é eu me colocando em cargos que vai me colocar em uma batalha espiritual. E sempre que está em jogo, é bom focar. Eu sempre gosto de focar para a igreja. O que está em jogo é a salvação. Sempre. E a salvação. E esse é o motivo pelo qual a gente vai entrar
teologia da prosperidade agora. Eu só quero corrigir uma fala minha aqui, que eu falei doutrina da prosperidade, né? Não é uma doutrina, é teologia da prosperidade. E eu acho que eu acabei usando a mesma palavra. Da prosperidade. Jô, o que você tem? Não, o pastor Cristiano falando, só observando aqui. Você já... Longe de mim querer te corrigir. Não tem inimigo palho pra Deus, porque... Palio. Não é palho, é páreo. Perdão, palio é um carro, né? Mas faz parte. Nossa. Não, só voltando na questão do pecado. É assim mesmo, um aprendendo com o outro. Vocês me corrigem aí, pelo amor de Deus. Voltando na questão do pecado, vou fazer uma pergunta pra vocês. O Cristiano fica meio assim quando eu faço pergunta, né? Não, bora. O que seria? Davi, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Né? Ele deixou de ser quando ele cometeu o pecado. E só para os irmãos que não conhecem a história de Davi entender, Davi ele cometeu um pecado, ele cometeu um assassinato depois que ele se deitou com a esposa de uma pessoa do seu exército, né? Então assim, eu estou usando esse termo para ver o peso, né? Ele se deitou, ele cometeu um adultério, ele se deitou com uma mulher casada e para se livrar desse problema, ele colocou o marido dela na frente de batalha para que ele morresse. Ou seja, ele cometeu também um assassinato. Sim. Aí eu te pergunto, ele deixou de ser o homem segundo o coração de Deus? Não. Aí eu deixo para vocês aqui o porquê disso. Tá todo né? mundo lembrando do Salmo 51. Exatamente. Eu abri também Salmo 151, mas eu vou me ater aqui. Não, era o 51. Se você for lá para 151, você não acha. Não, eu falei 51. Salmo 51, 10, que eu ia ler. Mas... A partir do primeiro verso diz assim, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a... E eu não enxergo muito bem. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. E fiz o que aos teus olhos parece mal. Para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, assim, eu vejo nesse texto, e aí eu posso discorrer o verso inteiro, uma pureza de sentimento tão grande. E aí eu falo, será que hoje a gente consegue chegar nesse nível? Porque, assim, eu faço até outra pergunta, pecado para Deus tem tamanho? Pecado é pecado. Porque essa é a maneira que a gente tem de julgar. O meu irmãozinho aqui comete um adultério. Mas o outro meu irmãozinho aqui só falou uma mentira. Só contou uma mentira. Isso. Só fez uma fofoca. Rapaz. E eu vou falar pra você. Já de antemão. Se nenhum dos dois se arrepender, vamos os dois pro inferno. A questão, você fez a pergunta do pecadinho e pecadão, né? Tanto o pecadinho como o pecadão, ambos ferem a santidade de Deus. Exato. O que vai fazer diferença é o arrependimento, como Davi teve aqui. E agora, tem um texto aqui no verso 3, ele diz assim, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só o problema do ser humano, a gente vai ver isso aí logo no início, no livro da Gênesis. Quando Eva, ela dá o fruto para Adão, né? Eles comem. Quando Deus vem visitar, vai ter aquele diálogo. Deus chega, onde está Adão? Adão, eu ouvi, temi, tive medo. Vocês comeram da árvore? Foi a mulher que tu me desses. Aí a mulher, não, mas foi a cobra. Olha o ensinamento de Davi aqui. Davi não põe a culpa do pecado em ninguém. Eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão diante de mim. O João comentou da pureza, por isso que eu vi. Esse salmo aí E, em palavras você consegue perceber nítido aqui o arrependimento de Davi. E
Olha, Não, eu falo porque assim, se no coração do homem que não há misericórdia causa esse sentimento, Sim. imagina no de Deus. verdade. Eu queria ler um texto aqui, Atos capítulo 13, verso 22, que diz assim, ó. E tendo tirado a este, levantou-lhes ao rei Davi, do qual também dando testemunho. Quem estava dando testemunho? Deus. Atos 13, 22. Olha só. Dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então aqui o escritor dos Atos, Lucas, Dr. Lucas, ele vai estar mostrando um pouco sobre a escolha do rei Davi. E o que eu acho interessante aqui nesse texto é a parte dando testemunho. Porque lá no livro de Jó, Deus também testemunha a respeito de Jó. E aí eu faço uma pergunta para você, pregador da Hipergraça. Qual é o testemunho que Deus está dando de você no céu? Porque dizer que independente do que eu faço, a graça já me salvou, meu querido. A Bíblia diz que Deus deu testemunho tanto de Jó quanto de Davi, a respeito de Davi. Então, imagina Deus chegando para o inimigo das nossas almas e falando lá: vê meu servo Cristiano, como ele falou sobre Jó. Viste meu servo Jó, homem íntegro, temente a mim e tudo mais. Qual é o testemunho que Deus tem dado dessa geração? Dos pregadores da Hipergraça, desse movimento neopentecostal, que diz que independente do que eles façam, a salvação deles está garantida. Será que Deus não tem testemunhado a respeito deles? Qual é o tipo de testemunho que a gente está tendo? Então, e não só deles, é lógico, é porque é o tema de hoje, sim, mas da nossa vida em geral, né? Então, assim, seguir um caminho reto, seguir um caminho de não viver na prática deliberada do pecado, é o que vai garantir a nossa salvação, né? E aí é por nossas escolhas, O calvinista agora, nessa parte do vídeo, ele vai sair, mas é por nossas escolhas. Ou ele vai deixar um monte de comentário. Bom, então... Porque, rapaz, eu costumo dizer que destinatário, o remetente na realidade, o destinatário, ele não tem... o calvinista vai dizer que se nós nos escolhemos, nós temos alguma pontuação na salvação. Nós temos algum mérito na salvação, e destinatário não tem mérito algum. Se eu chegar hoje na porta da sua casa e deixar um presente lá, e você escolher receber ou não, se você escolher, qual é o mérito seu? Nenhum. Quem tem mérito? Quem deixou o presente. Então a salvação é um presente de Deus, e eu receber ela não me dá mérito nisso. O mérito é todo dele. Correto? Então, eu preciso decidir viver. Sabe por quê? Nas 7 cartas das igrejas, qual era a igreja que se manteve fiel? Lá de Apocalipse. Uma das únicas igrejas. A única igreja que se manteve fiel. Filadélfia. O restante todos, doutrina de nicolaítas, adultério não tem nada a ver, trocar de esposa não tem nada a ver e tudo mais. Viver na prática dos nicolaítas, práticas de Jezabel e tudo mais, tirou a salvação. Como é que eu, pecando, vivendo na prática deliberada do pecado, a hipergraça, que o texto de Romanos 6 que o Cristiano leu, que destrói essa teologia infundada, biblicamente falando, né? Como que isso vai me manter salvo? Tem como? Não tem como. Bom, então eu acho que essa questão da hipergraça já foi completamente derrubada, essa questão, né? A Bíblia vai falar, segundo o apóstolo Paulo, que pela graça, ele escrevendo aos Efésios, pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, para que nenhum de nós nos glorie, né? Mas é dom de Deus. A graça é dom de Deus, porém, ela não passa do juízo de Deus, né? E a justiça de Deus, ela não falha. Então a gente tem que tomar cuidado nessa questão aí, para que a gente não vá parar no inferno
seguindo diretrizes de igrejas que não têm a palavra, a Bíblia, como fundamento. Né? E aí vamos entrar na questão, então, do movimento neopentecostal. Para que os irmãos entendam, o movimento pentecostal no Brasil, ele se iniciou por volta de 1910 com a igreja cristã. Né? Em seguida, em 1911 com a Assembleia de Deus. Então deu-se aí o início do movimento pentecostal no Brasil. Igrejas que buscavam, tinha a visão de que buscar poder de Deus, buscar o revestimento de poder, dons espirituais, batismo no Espírito Santo. Enfim, passado o tempo, mais igrejas aderiram a esse movimento. O caso da Igreja Quadrangular, muito visada na questão de cura, né? E a Deus e Amor também. E pós isso, teve então um início, acredito que lá para os anos 70, o movimento neopentecostal. E aí eu já deixo a minha visão a respeito disso. Né? E sem medo nenhum de errar, posso aí, sem medo nenhum. Eu falo para você que são pessoas mal intencionadas. Por que eu falo isso? Porque a ideologia que essas igrejas trouxeram, eu não vejo nada de Bíblia nisso. Então, para mim, é uma má intenção. Né? Usar da igreja de Deus, da noiva de Cristo, como base ou como estrutura, como palanque para você arrecadar aquilo que para você vai ser algo prazeroso. Talvez o dinheiro, talvez a prosperidade, não sei, a gente vai falar disso no decorrer, sobre esse movimento. Sobre o movimento neopentecostal, a ênfase maior é a prosperidade que eles têm. Mas assim, como o João falou, ele saiu do meio do movimento pentecostal. Né? O movimento neopentecostal saiu do meio do movimento pentecostal, que já era um movimento muito bem baseado na Bíblia. Então não tinha o porquê sair um novo movimento neopentecostal, né, para poder mostrar uma outra cara, uma outra verdade sobre o movimento pentecostal. Porque isso foi o que tentaram fazer. Né? Só que tentaram tirar da Bíblia algo que ela não diz. Né? Através de sofismas, na verdade, que é as falsas verdades. Né? Prometendo, e aí a igreja católica romana fazia isso muito antes da reforma, né? Vendendo terreno no céu e outras coisas, é algo quase que parecido, né? Sobre a prosperidade. Você vem e dá tudo aquilo que você tem, entregue, Deus vai te dar em dobro, e não é isso que a Bíblia diz. Né? Tem pessoas que, cara, a gente vê histórias aí, né, na própria internet, aí, a gente vê histórias aí tristes de pessoas que doaram tudo que tinha. E depois, eu tenho até algo para contar de algo pessoal que eu vi sobre esse movimento neopentecostal. Eu posso até contar agora e eu já passo a palavra para vocês. A gente tinha um time aí de futebol que jogava. Eu tinha um amigo lá. Esse rapaz, ele sofria de uma doença, ele tinha epilepsia. E ele tomava remédio controlado. E aí ele começou a ir numa igreja neopentecostal, não vou citar o nome aqui. Mas o pastor chegou para ele e falou assim, ó, você recebeu a cura agora, pode parar de tomar o remédio que você está curado. Olha aí, responsabilidade. Rapaz, o menino parou de tomar. Teve uma crise e morreu. Cara, a família processou a igreja e tudo mais. Mas olha o peso, não é uma brincadeira. Porque eles brincam com as vidas das pessoas literalmente. Né? E aí você fala, o primeiro erro, você dizer o que Deus não disse. Né? E depois, saúde, cara, não é brincadeira, né? É complicado. A gente vai partir para dois extremos aí. E acertadamente, os extremos ele não é bom. Porque nós temos um movimento neopentecostal, sim, que acaba sendo extremista nessa parte de alguns dons espirituais.
né? Sim. Sempre focando na teologia da prosperidade. Sim, sempre. O foco da Bíblia não é prosperidade, bens, não é. O foco da Bíblia é a salvação. É sempre. Primeiro buscai o reino dos céus. A Bíblia ensina isso. É a salvação. Agora, os extremos ele não é bom, porque nós temos o movimento neopentecostal, que acaba às vezes enfatizando bastante os dons espirituais de forma irresponsável, a batalha espiritual de forma irresponsável, não a batalha bíblica, e nós temos o outro extremo que é daqueles que não acreditam. Por alguns sofrerem esse tipo de abuso desse movimento neopentecostal, eles acabam partindo para o outro extremo, porque nós vamos ter um outro movimento que eles não acreditam nos dons espirituais. Sim. E aí é um outro problema. Sim. Porque a Bíblia vai mostrar, a gente poderia usar aqui a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ela vai mostrar os dons espirituais, que o Espírito Santo, ele dá os dons para a igreja, Sim. né? Sim. Ele quem desenvolve esses dons espirituais para a igreja, para o uso da igreja, né? Porém, tem que ter um equilíbrio aí. Tem que ter. Né? Os dons espirituais, ele existe, ele é para a igreja, né? Mas tem que ter um equilíbrio aí. Por isso que eu falei, né, quando eu disse há pouco, que o movimento pentecostal ele já era muito bem baseado, Sim. muito bem estruturado. Não precisaria você nem regredir para o sensacionismo, como você falou, e nem tentar algo além disso, que é o que o movimento neopentecostal tentou. Né? Porque o movimento é aquilo que o João até falou outro dia para mim. O que a igreja primitiva viveu em Atos 2? Pentecoste. Não é nada além disso e nada retroativo. É aquilo, é equilíbrio, exatamente as suas palavras, Cristo. O que você tem a falar aí, João, sobre isso aí? Eu não sei se o Cristo Não, o que acontece é o seguinte, esse movimento neopentecostal, ele na ênfase de trazer pessoas para o seu meio, porque ali é a questão da quantidade, ele pega um pouco do movimento pentecostal, traz uma nova roupagem, misturada com liberalismo, né? E aí é o que a gente estava falando da questão da hipergraça. Por que a gente juntou esses dois temas? Porque uma coisa está linkada à outra, né? Então traz uma nova roupagem a fim de chamar a atenção do povo. Olha, venha para cá, porque o que você tinha lá, aqui você vai continuar tendo, só que aqui você não precisa disso, você não precisa daquilo. Toda essa santidade não tem o porquê, não faz sentido nenhum, então vocês vêm para cá que do jeito que vocês quiserem, vocês vão ficar. Né? Rapaz, vendo o João falar aí, um dos papéis da igreja aqui é a pregação do Evangelho. E quando nós vamos fazer uma análise profunda na primeira pregação do apóstolo Pedro, você vai ver que o apóstolo Pedro está pregando Bíblia, está usando o Velho Testamento, ele está usando a vida de Cristo. E nesse movimento do neopentecostalismo, principalmente na década de 70 que surge, eles mudaram a metodologia da palavra. Sim. Eu lembro muito bem que a maioria das temáticas de congresso era a volta de Cristo, era a santificação, né? Enfim, quando esse movimento chega, a metodologia da palavra ela muda. Sim. Né? Já não tem o método das pregações, ela já, na mente de alguns, elas ficaram ultrapassadas. E aí eles vêm com a teologia da prosperidade, que é a questão da troca, e Deus não faz troca com ninguém. Da barganha, né? Da barganha, Deus não faz troca com ninguém. E o método da pregação teológica, cristocêntrica, ela já foi ficando para trás. Né? E até deixo um recado para quem às vezes, eu estou procurando a igreja. Meu irmão, a igreja é bíblica. A igreja é bíblica, tem que pontuar isso. Tem que ter esse equilíbrio. Eu vou para a igreja que não acredita nos dons espirituais. Não, já é antibíblico. Se a gente for usar textos aqui, e se a gente for comparar a nossa visão, nós somos continuistas, acreditamos nos dons espirituais. Sim. E se a gente for comparar a visão do sensacionalista... do sensacionismo. Sensacionismo. Rapaz, não tem textos
Pode ter construção teológica, mas não tem textos que embasam a visão deles. É pura inferência isso aí. Né? Pois é. A gente pode usar, o Velho Testamento tem Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos ler? Joel, capítulo 2, versículo 28. Nós vamos ter a questão do livro de Atos, por exemplo, o único livro histórico do Novo Testamento, Atos, capítulo 2, que é o derramamento do Espírito Santo, que inclusive era uma promessa de Joel 2, 28, e o cumprimento dela se dá em Atos 2, no derramamento do Espírito Santo. E isso aí, ô Cris, na verdade, eu não acreditar nos dons espirituais, eu não acreditar na igreja de Cristo. Sim. Porque os dons espirituais é para a igreja, não é mais para outro povo. Se hoje não tem dons espirituais, não tem igreja. O que aconteceu com a igreja? Acabou? Pois é. Se findou? Pessoal, antes do Cris ler ali, eu quero ler um texto aqui também, para corroborar com o que a gente está falando, porque senão fica... Não, eles estão falando aquilo que eles pensam. E não é. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. E o movimento neopentecostal, ele vai te influenciar a pensar nas coisas da terra, assim, enfaticamente, né? Buscando prosperidade e bens materiais como se fosse a nossa principal bênção. Não é verdade? Porque quando a gente olha alguém chegando com um carro novo, qual que é a primeira coisa que a gente faz? O que vem na nossa cabeça? Esse é abençoado. Esse é dizimista. Esse aí foi abençoado. Não é verdade? O cara, às vezes a gente vê aquela pessoa que está lá postando foto em viagens internacionais, viagens que a gente gostaria de fazer. O que a gente pensa? Olha que bênção. Mas será que essa é a verdadeira bênção? Será que isso é a principal coisa que nós, como igreja, devemos buscar? Inclusive era uma visão até dos judeus, né? Quando se tinha alguém pobre, não, esse aí não tem a graça de Deus. Esse é amaldiçoado. Esse é amaldiçoado. Exatamente. A conversa de Jesus com o jovem rico, né? Pois é. Eu vou completar aí a sua fala, Caio. Mateus capítulo 6, um texto também muito conhecido, quando Jesus estava ali no Sermão da Montanha. A partir do verso 19. Rapaz, eu tô sem meu óculos aqui, eu tô apanhando. Sabe? Qual que é? Porque aí eu te ajudo aí, qualquer coisa. O verso 19. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Essa parte inteira vai falar disso até o versículo 34. Mas eu vou pulando aqui para não precisar ler inteiro, tá? Capítulo 31, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí vem: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E aí, dentro disso, eu quero fazer uma pergunta. Se eu tirar minha oferta grandiosa de tudo que eu tenho e entregar no altar de Deus, e eu ficar em casa sem trabalhar, eu vou receber alguma coisa? Vai receber as contas para pagar, ele vai ter condição de pagar as contas. Meu amigo, coisas terrenas você conquista com o suor do teu trabalho. Você falou da questão, né, de você ficar olhando até com uma certa inveja, né? O problema dos olhos. Né? E o versículo 22 fala disso. Aqui, ó. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto, a luz
Se, portanto, a luz que em ti não há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então esse problema de você ficar querendo demais, né? Observando as coisas dos outros, é o espírito de inveja, né? Que a gente fala. A gente... Eu não posso deixar de falar isso. Pode não falar. é que é errado a gente ter bens. É muito Eu ia importante entrar- você não, falar olha nisso, aqui. exatamente. Vou entrar nisso agora. Não é que é errado, mas o Caio também deixou pontuado aqui. Isso aí depende da gente. Filho. Depende da gente. Se É quer ter nosso uma vida trabalho. melhor, É. trabalha, Deus pode né? nos abençoar com isso? Sim, claro. Ter uma vida planejada. Jesus disse sobre o planejamento, né? Exato. Qual é o homem que vai edificar uma torre, não para, não analisa, porque depois não venha passar Sim. vergonha? Nossa, Cara, Pastor Cristiano, quem de nós nunca tivemos aquela fraquezinha, igual disse o nosso pastor, tivemos aquela fraquezinha de, no momento de desânimo, o que a gente mais pensa? Nossa, eu estou aqui fazendo as coisas de Deus, eu estou passando por isso, por aquilo, e fulano, que é um gentil, é ímpio, não está nem aí com as coisas de Deus, não faz, está lá na farra, e tem isso e tem aquilo. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 37. Eu tenho outro salmo aqui depois. Olha só, não te indigneis, olha sobre o que eu estou falando, por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade, porque é isso que brota no nosso coração. A pessoa pratica isso e tem aquilo, vive uma vida de rei. Olha o que ele vai continuar dizendo. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Aí vem aquele texto muito conhecido, né? Confia ao Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimente-a da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, porque por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Ou seja, não fique preocupado ou com inveja do homem que leva uma vida de qualquer jeito, uma vida de iniquidade e tem as coisas e ele é próspero, porque isso vai acabar. É isso que o salmista está dizendo, né? E aí, aqui está dizendo que Deus ele vai prosperar o caminho do homem justo. Só que essa prosperidade pode tanto ser material como ser espiritual, certo? Nós vivemos uma vida, e eu costumo até contar uma historinha, eu dou aula para adolescentes, e às vezes eu costumo contar essa história, né, do homem que tinha o pitbull preto e o pitbull branco, né? E ele colocava esses cachorros para brigar, fazia uma aposta com as pessoas lá, e ele sempre acertava qual era o cachorrinho que ia ganhar, qual era o pitbull que ia ganhar. E todo mundo, como que ele sabe? E na outra semana ele falava, agora é o branco, e o branco ia lá e batia no preto, ganhava. E aí na outra semana ele falava, agora é o preto. E aí alguém foi tentar descobrir o que ele fazia. Ele deixava um desses cachorros sem alimento por uma semana. E alimentava só o outro. Então, o que acontecia? O cachorro mais forte, mais bem alimentado vai ganhar a briga. E a nossa vida espiritual é exatamente essa. Se nós alimentar a nossa carne com essas coisas, a vida espiritual vai ficar como? Fraca. E aí perde a batalha. Mas se a gente alimentar a vida espiritual pensando nas coisas que são de cima, né? E com o suor do nosso trabalho a gente regar também a vida de material, a vida de prosperidade, buscando conhecimento e trabalhando mesmo, como foi a ordem para Adão, agora do suor do seu rosto você vai comer, a gente tem um equilíbrio de vida. E aí nós satisfazemos tanto a vida espiritual como a vida de bens materiais, é ou não é? Tô vendo você falar de Adão aí, as pessoas acham que não, o trabalho ficou porque Adão e Eva pecou. Sim. Não, antes deles pecar tinha trabalho para eles lá. Sim, sim. O trabalho é uma bênção de Deus, não é maldição, não. Não, mas ali, é que ali foi uma sentença. Sim. Ali foi uma sentença. Entendeu? Mas é que as pessoas acham que o trabalho foi uma maldição. Não, Sim. o trabalho é uma bênção. E eu te falei para você que ia comentar sobre a prosperidade, né? Você falou que tinha um salmo. Tem um salmo, Salmo 73,
É a síndrome de Asaf. Salmo 73 diz assim, Asaf dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, por pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há, no verso 4 diz assim, porque não há apertos na sua morte, mas firme está com força. Asaf está no tempo. Sim. E ele está olhando a vida do ímpio e falando, cara, o ímpio está prosperando. Eu estou aqui dentro do templo, eu não tenho o que ele tem. Só que aí no verso 13, ele diz assim, que isso trouxe uma série de problemas na vida dele, né? Sim. Aí, nesse quanto quase os meus pés se desviaram, ele diz, até que entrei no santuário. Aí ele entendeu qual é o fim dos ímpios. Ele diz no Salmo 17, perdão, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios. Tu os lança em destruição. Eles vão fazendo, eles vão vivendo a vida absolutamente, eles vão fazendo talvez, e nem toda prosperidade, principalmente na questão monetária, não quer dizer que Deus está prosperando. Às vezes o próprio diabo levanta a pessoa. E o salmista, o Asaf, ele teve um entendimento, ele entendeu qual é o fim deles, ou seja, vai praticando, vai fazendo. E é bom frisar o seguinte, pessoal. Quer ganhar dinheiro? Estuda. Corre atrás. Entendeu? Vai se profissionalizar. É uma coisa que eu sempre aprendi. Aquilo que é pra você fazer, Deus não vai te dar de mão beijada. Isso mesmo. Entendeu? Deus se coloca de pé e estende a mão para te abençoar naquilo que foge da sua capacidade humana. Dentro da sua capacidade, se você é um preguiçoso que quer ficar acordando meio-dia, esquece. É isso aí. Não adianta você ficar bicudo com Deus, não. É claro que até nos momentos, e aí eu creio que aqui nós três temos experiência para falar disso, já vivemos, ele vai lembrando. Claro, bíblica não tem, graças a Deus. É claro que em alguns momentos de dificuldade, até por nossas escolhas, né, escolhas erradas que nós fazemos ao longo da nossa vida, financeiramente falando, nós entramos em algumas batalhas que Deus não entrou, que não é Deus que nos colocou, conforme viveu Jó, né? Que Jó é um exemplo claro que ele não tinha apego em bens materiais e nem nada sobre a vida terrena, né? Então o que eu quero dizer? Mesmo nós errando nas escolhas financeiras que nós fizemos, Deus ainda assim se levanta mediante aquele problema que nós adentramos e abre as portas, né? Eu vivi um momento, por exemplo, aí na minha vida financeira, há um tempo atrás, que, cara, era só Deus e Deus agiu, né? Mas aí que tá. Eu entrei no problema. Uma palavra importante. Sim. Era só Deus. Era só Deus. Mas eu entrei no problema. Nós escolhemos isso. E esse é o grande problema dessa geração. Que antigamente, Cris, eu costumo dizer que a geração da minha mãe, geração dos meus avós e tudo mais, eles não entravam em problemas que eles se colocavam. Eles já tinham isso como responsabilidade, trabalhar desde cedo e tudo mais. E parecia que era a vida mais feliz do mundo. Eles entravam em problema que não era deles e resolvia. Não tinha depressão, não tinha ansiedade, não tinha nada que parava essa galera. E hoje, essa geração entra dentro do problema. E quer que Deus resolva depois. E quer que... Não, culpa a mãe, culpa pai, culpa Deus. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, ter um apego exagerado em bens materiais é um risco muito grande. Pode ler o seu texto aí. Não achei o texto. Lembrou do texto, mas não lembrou. Não, mas eu acho que ficou muito bem esclarecido, né, o nosso posicionamento perante a Bíblia, referente ao movimento neopentecostal e a hipergraça. E eu queria trazer uma reflexão a respeito disso, porque assim, através desse movimento, a igreja ficou com uma mancha, né?
Porque os que veem isso de fora generaliza, né? Coloca a igreja num todo como ladrão, que todos os pastores são ladrões, que toda a igreja só busca dinheiro, só busca arrancar dinheiro do povo, e o povo é besta de ir para a igreja porque só quer seu dízimo, só quer sua oferta. Vai engordar o pastor. Vai engordar o pastor, e é o pastor andando de carrão e o irmãozinho andando de fusquinha, entendeu? E aí eu repito, tá? Se o pastor se capacitou para andar de um carrinho, que anda de carrão. Mas o irmãozinho também pode andar de carrão se ele também se capacitar. E é simples, entendeu? Então, só trazendo essa reflexão, as igrejas idôneas, elas são contra esse movimento, tá? Esse movimento de prosperidade, de que coloca Deus na parede e determine sua bênção. Determinismo, né? Isso aí, pelo amor de Deus. Só a graça. Mas, só a então, graça para tirar o pessoal daí. Esse é o pensamento, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês, tá? Não generalizem. Existem igrejas idôneas que buscam a Deus e que têm a palavra como base para ministrar na vida dos seus congregados. Que top, né, cara? Você tá com uma voz de pregador hoje, hein, Jô? Voz grossa. Como é que ele faz para deixar essa voz? Tá 5 minutinhos ali no vento. Pessoal, Deus abençoe. Fiquem atentos aí aos nossos canais de divulgação, Instagram, YouTube e tudo mais. Que nós vamos trazer vários temas. Hoje a gente fez uma live antes de começar a gravação. O pessoal reagiu legal lá, deu alguns temas pra gente estar conversando com vocês aqui, tá bom? E a gente tá aprimorando aí, pessoal. Então deixem suas dúvidas, que certamente o pastor Cristiano, juntamente com o Jonatas, falando palio, vai deixar as claras aí pra vocês aí. Qual será o nosso próximo tema? Fique ligado, tem tema aí. Eu já quero aproveitar essa deixa aí. Pessoal, toda quarta-feira a gente tem gravação, tá? Eu não sei quando será postado os vídeos, qual o dia da semana, né? Mas a nossa gravação é de quarta-feira. Toda quarta-feira à noite, a partir das 8 horas da noite, a gente já começa a se preparar para gravar. E antes dessa gravação, a gente está fazendo live, tá? Então, é legal. No TikTok, pessoal. Isso. Segue a gente lá no TikTok. O nosso TikTok ainda está iniciando, estamos com poucos membros lá, então a gente precisa que vocês se inscrevam, sigam a gente lá, para que a gente consiga subir as lives, tá? Nosso perfil ainda a gente não consegue. Mas toda quarta-feira, antes das gravações, a gente está tendo live, e é importantíssima a participação de vocês lá, pra gente é muito gratificante, né? E aí vocês podem lá, a gente vai dar o tema na live, vocês podem fazer as perguntas, a gente traz as perguntas para a gravação, e assim a gente pode expor de uma maneira mais clara para vocês aí os temas. É isso, pessoal. Deus abençoe. Pessoal, Deus abençoe. Até mais. Fiquem todos na paz do Senhor. Grande abraço, tamo junto.